Saudações, caro estudante. Meu nome é Capitão Gondim. Nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre blindagem eletrostática, gaiola de Faraday. Uma carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria nunca encontrada livre. Existem dois tipos de cargas elétricas, ou seja, cargas positivas e cargas negativas. Se um corpo tem excesso de elétrons, diz-se que ele está carregado negativamente. E se está deficiente de elétrons, diz-se que ele está carregado positivamente. Eletrização é um processo pelo qual um objeto ou corpo adquire carga elétrica, seja ela positiva ou negativa. Esse fenômeno ocorre devido ao movimento ou transferência de elétrons entre os átomos ou moléculas que compõem o objeto. Tipos de cargas elétricas. A distinção entre cargas positivas e cargas negativas desempenha um papel vital na compreensão do comportamento de objetos eletricamente carregados. Segundo a lei de Dufay, cargas opostas, como positiva e negativa, se atraem, enquanto que cargas iguais, como positivas e positivas, e negativas, se repelem. Campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial que representa a distribuição de cargas elétricas em um determinado espaço. Ele é responsável pela força elétrica que age sobre outras cargas elétricas presentes nesse espaço. Um campo elétrico descreve a área próxima a qualquer objeto eletricamente carregado. Também é chamado de campo eletrostático. Qualquer outra carga que entre na área sentirá a força. Linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico são linhas imaginárias usadas para representar a direção e a intensidade do campo elétrico em torno de uma carga elétrica. Campos eletromagnéticos. Campos eletromagnéticos, assim como campos elétricos, referem-se à interação entre as partículas carregadas eletricamente, ou seja, elétrons e prótons, e as forças elétricas que essas partículas exercem umas sobre as outras devido às suas cargas elétricas em movimento. Em termos gerais, campos eletromagnéticos são compostos por dois componentes principais: o campo elétrico, já mencionado anteriormente, e o campo magnético. Campo magnético é criado pelo movimento de cargas elétricas, por exemplo, quando uma corrente elétrica flui através de um fio condutor. Sempre que há corrente elétrica em movimento, como no caso de ímãs permanentes, elétrons em um fio ou correntes em circuito, um campo magnético é gerado ao redor dessas fontes de corrente. Blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática é um fenômeno observado quando uma gaiola de Faraday é usada para bloquear os efeitos de um campo elétrico e ou magnéticos. Os efeitos dos campos externos nos conteúdos internos são bloqueados usando a gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? A gaiola de Faraday é um invólucro que bloqueia os campos elétricos e ou magnéticos externos em materiais condutores. Também é conhecido como escudo de Faraday. Michael Faraday, no ano de 1800, inventou a gaiola de Faraday. Ele descobriu que, quando a gaiola de metal, que atua como condutor elétrico, era carregada, as cargas apareciam apenas na superfície, sem efeito no interior. Quando isso é realizado em grande escala, ele revestiu uma sala com uma folha de metal, permitindo descargas de alta voltagem de um gerador eletrostático. Ele usou um dispositivo para detectar cargas elétricas chamado de eletroscópio para provar sua hipótese de que a superfície externa da folha de metal era conduzida pela corrente. Em contraste, o interior
da sala estava desprovido de cargas elétricas. Como funciona a gaiola de Faraday? A gaiola de Faraday tem uma aparência de gaiola feita de malha de metal fino e cercas em forma de corrente, que variam em tamanho e design. A gaiola pode conter cargas eletrostáticas e os campos eletromagnéticos de forma que sejam distribuídos por todo o exterior do material em que é usado. Exemplos de utilização do invólucro da gaiola de Faraday. Salas de ressonância magnética. As salas são construídas de forma a evitar a mistura dos sinais externos de radiofrequência com os dados da máquina de ressonância magnética. Fornos de micro-ondas. O mecanismo utilizado é baseado na gaiola de Faraday, de modo que a energia eletromagnética dentro do forno seja contida e o exterior seja um escudo contra a radiação. Proteção contra raios. As gaiolas de Faraday são usadas em edifícios, torres de telecomunicações e outras estruturas para proteger os equipamentos e pessoas de danos causados por descargas atmosféricas. Laboratório e teste. Ambientes controlados, como laboratórios de eletrônica e de pesquisa científica, usam gaiolas de Faraday para isolar experimentos sensíveis de interferências eletromagnéticas externas. Proteção de equipamentos eletrônicos. Dispositivos sensíveis como computadores, celulares, servidores, sistema de comunicação e dispositivos médicos são frequentemente protegidos dentro da gaiola de Faraday para evitar danos causados por interferência eletromagnética. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo de qualidade.